Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre população brasileira, características da diversidade, da distribuição da população no território e conceitos básicos que temos que entender sobre população quando estudamos o assunto população. Então é importante pensar em tudo isso, é importante retomar, relembrar todas essas informações, todos esses conhecimentos que são essenciais quando estudamos população do Brasil. E aí, nesse sentido, vamos pensar nos conceitos. Temos 3 conceitos: demografia, população e miscigenação. O que significa cada um deles? Quando eu digo conceito, são essas palavrinhas que têm um significado para a geografia. Então, quando eu digo demografia, é a área da geografia que se ocupa em estudar a dinâmica populacional, se ocupa em estudar sobre a população. Tudo que envolve estudos de população envolve a demografia, que na própria tradução significa estudo da população, certo? População, enfim, falamos tanto dessa palavra e o que ela significa? Significa um grupo de pessoas que ocupam determinado espaço geográfico, um determinado território, uma cidade, uma região, um estado. Então eu uso esse termo para falar daquele grupo de pessoas que ocupam determinado espaço, um determinado território. E quando eu uso a palavra miscigenação, está ligado à ideia de diversidade étnica. Então, a mistura de diferentes grupos étnicos, de diferentes povos e que têm hábitos, costumes, modos de viver diferenciados e que acabam convivendo e se misturando entre si. Então, esse fator dessa mistura que vai resultar em riqueza da diversidade cultural, a gente chama de miscigenação. E aí, pensando nesse sentido, nós vamos ter uma grande diversidade cultural no Brasil. Se a gente pegar cada região do território brasileiro, nós vamos verificar características diferentes em cada uma delas. Na região norte, por exemplo, é uma região grande, ampla em termos de área, de tamanho, e também muito rica na diversidade cultural, influenciada pelos povos indígenas e pelos colonizadores, né? Principalmente pelos portugueses ali que chegaram, né, em território brasileiro e que trouxeram consigo ali as expressões culturais. Algumas festas, alguns festivais, como o Festival de Parintins, refletem toda essa ideia da diversidade cultural da região norte. Na região nordeste, nós temos também, foi a primeira região a ser ocupada, então nós temos uma grande influência do processo de colonização e da chegada de muitos povos de outras partes, mas também a referência da presença dos povos indígenas é muito grande na região nordeste. E um exemplo ali dessa diversidade cultural são as festas juninas, né? Nós temos ali Caruaru, que é a capital do forró, né, que fica no nordeste, e Campina Grande, que é a que tem o maior São João do mundo, que é uma das festas que demonstra toda essa expressão cultural da região nordeste. Aí nós temos o Sudeste, que vai apresentar uma grande diversidade, não só por influência das migrações externas, da chegada de pessoas de fora, mas também das migrações internas. Muitas pessoas que mudaram de outras regiões para o Sudeste e acabaram, então, contribuindo para essa diversidade cultural. Na região sul do Brasil, nós temos importantes grupos, né, de imigrantes que chegaram no território da região sul, ocuparam e influenciaram com seus hábitos e costumes. Nós dizemos que existe uma divisão, né, entre as áreas multiculturais e as áreas tradicionais. Então, aquelas áreas onde eu tenho diferentes grupos ali convivendo e outras que foram ocupadas por grupos específicos. Então, nessa diversidade. E quando eu penso em distribuição da população, se reflete toda essa ideia da diversidade cultural. Por isso nós vamos ter as áreas aqui próximas do litoral, onde chegaram os povos primeiro mais ocupadas, e as áreas do interior com vazios demográficos maior. Nesse vídeo nós falamos sobre distribuição, formação, características da população brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.